Esse eu acho, na página, no slide 20, BNDES-FEP, esse eu achei bacana em relação a gente saber as competências que a gente tem dentro da nossa instituição, ou do nosso campus, e de repente algumas áreas de interesse do banco, olha só o que eles têm feito, eles têm financiado pesquisas. Pô, isso é fantástico, se você analisar que o risco dessa pesquisa, quem está bancando é um banco, e é um banco que é um grande banco, ele diz o seguinte, olha, preciso de pesquisas na área X, e aí ele coloca recursos nisso. Quer dizer, lógico que a instituição ela tem que ter um nível de classificação na CAPES para poder fazer, mas ela tem que ser referência, não é qualquer instituição, né, que vai ser contemplada. Mas acho que é o BNDES-FEP, que é a categoria pesquisa científica, traz à tona uma nova oportunidade de desenvolvimento, principalmente dos núcleos de competência existentes em cada campus que a gente tem. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma estudadinha aí. Então, alguns itens financiáveis, né? Limite de apoio em relação ao custo total do projeto, quer dizer, ele paga tudo, pesquisadores, apoio, respectivos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, sem limite, ou seja, trabalha numa proposta bastante interessante. Então, aquisição de softwares, aí ele coloca lá, administração da pesquisa. O que significa administração da pesquisa? É o recurso que a gente tem para a questão burocrática, quer dizer, quanto é que eu preciso disso para fazer a máquina funcionar? Até 15%. Então, publicação, divulgação, 10% de seminários, onde reuniões de trabalho que você organize. Então, ele te dá as rúbricas muito claras. A participação do BNDES 100%, não reembolsável, ou seja, até 2 anos para se fazer, e de acordo com a característica do projeto de pesquisa, quer dizer, como é que é a periodicidade, é você que vai determinar. Eu vou fazer pesquisas de campo X, Y, Z, então eu vou precisar ir para a Câmara, eu é que vou dizer, o meu cronograma de metafísica é que vai dar o cronograma de desembolso. Garantias, no caso de adiamento de desembolso, o BNDES poderá propor apresentação de garantias beneficiárias e tal, quer dizer, é aquilo, usei, não usei, enfim. Há algumas chamadas que estão para receber, eu selecionei algumas, então, se fazer uma análise sobre os empreendedores individuais, isso é uma política de Estado, quer dizer, os empreendedores individuais estão aí, e é uma política de fazer uma análise de comportamento disso. A avaliação e informações acerca da indústria de games, quer dizer, a gente diz que a gente tem uma grande indústria de games, mas como é que funciona isso realmente? Achei, assim, os temas são bastante interessantes. Levantamento e avaliação da literatura econômica e acadêmica, quer dizer, isso é importante também. Alguns que já foram, né? Uma análise e mapeamento das políticas para arranjos produtivos locais no Brasil e o papel do governo nesse negócio, já foi financiado. E tem uma série de outras aí que já foram contempladas e estão disponíveis. Então, abram lá no BNDES, entre nesse link, eu acho que isso, o link está lá no Moodle, eu coloquei ele, vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque é legal. É uma nova oportunidade aí para a gente, para a nossa universidade. Fechei esse arcabouço, então, de agências públicas, bancos, enfim, de uma maneira bastante sucinta, porque a gente não tem tanto tempo também para fazer uma análise mais profunda do que tem aí em relação. Agora vamos falar um pouquinho de como é que se estrutura projetos. Bom, a primeira coisa, na minha opinião, que se deve fazer é um bom plano de negócios. Professor, mas plano de negócios, nós somos uma universidade, vamos fazer um plano de negócios, você vai desenvolver um produto, você vai desenvolver um projeto, plano de negócios. Plano de negócios diz o seguinte, fala até como é que você vai vender essa proposta. Quer dizer, o plano de negócio é uma ferramenta da administração, da gestão, muito importante nesse processo. Eu separei aqui um que eu uso, tem uma parte que está vou fazer uma propaganda no livro de empreendedorismo que eu escrevi em coautoria com alguns colegas da UFSC, o professor Gautier e o professor Marcelo. Escrevemos um livro de empreendedorismo onde tem um detalhamento de plano de negócio. Mas eu fiz um apanhado aqui, não é do livro,
mas sim um utilizado por uma empresa de venture capital, ou seja, aqueles caras que sabem o que querem em relação ao seu projeto de negócio. E aí, diz o seguinte, muito claramente, sumário executivo é um elemento de venda do seu produto interno. Qual é o produto interno? O teu plano de negócio. No sumário executivo, a linguagem que você tem que adequar é uma linguagem de venda e não uma linguagem de resumo. A maioria faz um sumário executivo de um projeto ou de um plano de negócio como se fosse um resumo do que tem dentro do seu sumário. Eu sou bem sincero, quando eu leio um plano de negócio e ele é um resumo, eu já nem leio o resto, porque ele não soube me vender a ideia. Então, tem que ser uma linguagem de venda. O que é que eu tenho de bom? Quais são as competências que eu tenho aqui? O que é? E conhecer. Então, a minha proposta para cada grupo de pesquisa que faz pesquisas do tipo ciência, tecnologia e inovação, é que seu grupo de pesquisa faça um plano de negócio. Para poder vender o seu grupo de pesquisa. Para dizer, olha, esse é um produto bom da nossa universidade. Então, sentar e estruturar. E aí a estruturação é a descrição da empresa. Quem é essa empresa? É o grupo de pesquisa, no nosso caso. Agora, se for vender isso para uma empresa, obviamente que aí tem a conotação empresarial. Mas no nosso caso aonde a gente vai chegar com esse grupo? Qual é a missão e visão desse grupo? Quem são esses pesquisadores e empreendedores? Declarar. Pô, eu tenho aqui um cara que trabalhou na Google e se encheu o saco e está trabalhando agora aqui na Universidade Tecnológica, trouxe uma experiência fantástica, não quer mais saber de dinheiro, ele veio dar aula. E aí, esse cara traz uma experiência da Google fantástica para a gente. Esse é um cara importantíssimo, que não pode ser, mesmo, ele não tem doutorado, professor. Nesse caso, importa? Vamos falar bem a verdade. Não, né? A experiência que esse cara tem aí de uma empresa desse porte, dos projetos que ele pode ter desenvolvido, para quem fez doutorado ou quem faz doutorado, vamos falar bem a verdade. É uma experiência desse cara, é muito mais, ou tem uma validade muito maior do que muitos doutorados que a gente já fez. É ou não é? Uma análise, hein? Pensem bem. Eu estou me incluindo nesse negócio aí. Tá? Não estou me excluindo, não. Acho que a experiência prática, e eu já falei lá no começo, a primeira frase que eu coloquei do professor Neri, diz isso. Acho que ela é fundamental e a gente tem que considerar. Nós estamos esquecendo, muitas vezes, na nossa universidade, dessas experiências que as pessoas trazem, esse conhecimento tácito que as pessoas carregam. Isso é fundamental. Então, quem são esses empreendedores? Qual é o tipo de tecnologia que se utiliza nesses projetos ou produtos, enfim, no seu grupo de pesquisa? Objetivos estratégicos, a equipe, mercado que quer atuar. Professor, não é mercado, é verdade, mercado. Ou a tua pesquisa está deslocada de tudo. Mesmo se ela for uma pesquisa científica, ela tem um mercado, ela tem que ter um foco. Ou ela é totalmente aberta? Todo mundo sabe que se não sabe para onde vai, Sêneca já dizia isso, né? Não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai, para o barco, né? Concorrentes, quais são os grupos de pesquisa concorrentes que a gente tem? E qual é o nosso nível em relação a eles? Ah não, a gente está... Gente, na boa, quantos anos a gente vai ficar aqui? Quantos anos a gente quer? Como a gente quer construir realmente uma universidade que possa fazer interação? Tem que se desenvolver. Então façam. E aí as perspectivas financeiras. Professor, perspectivas financeiras. Perspectivas financeiras. Sejam elas de cooperação universidade-empresa, sejam elas para trazer recursos de fontes de fomento, seja ela proveniente de patentes, cultivares, que sejam desenvolvidos por esse grupo. Ou vocês acham que isso não pode dar? Pode trazer recurso? De toda natureza. Seja recurso onde eu tenho um caixa disponível para que as pessoas façam, por exemplo, trabalhos, possam expor seus trabalhos internacionalmente, possam ir para um congresso sem precisar pedir ajuda externa, seja para qualquer atividade. Pode ser uma ação. Quero ter dinheiro nesse fundo aonde o meu grupo de pesquisa administra, em parceria com a universidade. Essa é uma perspectiva. Os grandes grupos de pesquisa da USP, enfim, das grandes universidades do país, com certeza eles têm clareza nesse sentido. Acho que ainda a gente está um pouquinho imaturo nesse sentido. Estou falando por mim.
Não estou nem generalizando em relação aos demais grupos, porque eu não conheço, mas em relação ao grupo que eu faço parte, acho que a gente pode chegar muito longe, desde que a gente sente e faça realmente uma estruturação de um plano de negócios para o grupo. Aí vamos falar um pouquinho, já que a gente vai buscar recurso privado, muitas vezes, ou vai propor essa interação das empresas incubadas ou das empresas parceiras, tem que se conhecer um pouquinho de recursos privados. Recursos privados no Brasil ainda são muito pequenos. Praticamente, para não dizer nada, tem alguma coisa. O Paraná, da região sul, é o único estado que não tem uma empresa de Venture Capital, ou também conhecido como capital empreendedor, ou ainda, num termo que eu não gosto de usar, capital de risco. Capital de risco é um negócio que espanta qualquer um. Você fala assim, eu vou colocar dinheiro, vai perder, porque o risco tem risco. É óbvio que qualquer aplicação financeira que eu faça tem um risco. E eu estou dizendo é colocar dinheiro para o desenvolvimento de inovações. É intangível ainda. Eu não tenho produtos. Eu aplicar recursos, por exemplo, como eu vi há um tempo atrás, uma grande empresa de capital de risco ou de venture capital, aplicando recursos, por exemplo, numa empresa tipo Ambev, vamos e venhamos, né? Uma empresa gigante, consolidada no mercado, precisa de dinheiro de venture capital, ela vai buscar no BNDES, ela vai buscar em agentes de fomento externos, mas não tem risco nenhum. Quer dizer, ou o risco é minimizado, né? Porque eu tenho ativos muito grandes, não são intangíveis, são ativos realmente existentes. Bom, como é que o Venture Capital ou o capital empreendedor trabalha? Trabalha desde a ideia, aonde eu posso colocar, e aqui no Brasil isso não tem funcionado muito, mas são os angels, que colocam, nos Estados Unidos isso funciona muito bem, normalmente a família ajuda e coloca recursos financeiros no desenvolvimento da ideia. Depois, isso é 500 mil reais no caso, 500 mil dólares, é um valor padrão, só muda a moeda. Na Europa, 500 mil euros, então nos Estados Unidos 500 mil dólares, e no Brasil seria equivalente a 500 mil reais até R$1 milhão. Acima disso, a gente já chama de Venture Capital. Então, e aí começa a se desenvolver a empresa, se vocês olharem a figurinha, ele começa a receber recurso, e vamos e venhamos, empresa com recurso, e se a ideia for boa, ela vai. Eu tive agora, anteontem eu tive no Positivo e estava sendo graduado 3 empresas. E 2 delas, a gerente da incubadora, a coordenadora da incubadora, estava me falando, olha, essas empresas cresceram pra caramba, por quê? Porque elas tiveram um aporte financeiro muito grande de outras empresas, que viram naquele negócio uma oportunidade muito grande de crescer. E aí tiveram um aporte e as empresas decolaram com uma rapidez, assim, que você fala, nossa, porque a ideia era boa, o mercado era bom, e aí precisava era do capital, e o capital entrou. E elas estão lá. Talvez a gente precise fazer alguma coisa em relação às nossas empresas incubadas, de identificar dentro da nossa região quem seriam os angels, fomentar isso. Quem seriam as empresas que podem aportar capital e realmente fazer com que as empresas decolem.